Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje vamos então iniciar uma técnica de Day Trade. E para você conhecer meus produtos e serviços, acesse www.traderprofissional.com.br para conhecer os meus cursos ao vivo e online gravado. E aqui você tem outros dados de contato para entrar em contato comigo, me adicione no Skype. Então vamos iniciar então a videoaula. Então, nessa técnica de Day Trade, hoje eu vou estar falando para vocês sobre um padrão envolvendo a Bollinger Bands 144, tá? Bollinger Bands 144, o desvio você pode colocar 2. E somente as bandas de Bollinger para a gente entrar na operação. O que acontece, pessoal? Na banda de Bollinger 144, essa média do meio da banda de Bollinger, ela é uma ferramenta de referência da tendência, né? Para a gente trabalhar a tendência neste setup. E veja que quando se encontra acima da média do meio, da média central das bandas de Bollinger, o preço sobe, tende a subir. Quando se encontra abaixo, o preço tende a cair. Então isso é uma estatística muito poderosa, envolvendo a média móvel 144. E existe um padrão envolvendo as bandas de Bollinger superior e inferior e padrões de candlesticks. Então, quando acontecer, pessoal, este padrão aqui que nós temos aqui, temos este padrão aqui, tá? E agora eu vou explicar o que ocorre nele. Primeiro, a gente tem aqui uma resistência feita por este topo. O preço está acima da média 144, tá? Então está com força altista, mas primeiro ponto que indica que a tendência tende a acabar, quando a banda de Bollinger encurta. Então quando as bandas de Bollinger, tanto a superior quanto a inferior, começam a se aproximar uma da outra, ou seja, começa a se estreitar rente ao preço, isso indica uma possibilidade de reversão de tendência. Ok, a gente pode ver isso ocorrendo em alguns casos, ó. Por exemplo, aqui ó, houve o encurtamento da banda de Bollinger. Então houve a reversão da tendência, onde houve um rally de alta significativo. E existem vários exemplos, ó. Aqui é a mesma coisa, né? Foi um pouco atrasado, porque já estava em alta aqui, mas durante muito tempo estava em tendência de baixa e encurtou a banda 144 e houve essa reversão de tendência. Aqui também houve Existem casos também, ó, aqui por exemplo, ó, banda bem curta, né? Encurtou e reverteu a tendência. Então, isso é uma estatística e probabilidade que denota possibilidade de reversão de tendência. Só que a gente tem que trabalhar com esse encurtamento das bandas de Bollinger, usando outros padrões que confirmem a possibilidade de reversão de tendência. Então, existe um padrão onde, se eu tenho uma resistência feita por um topo, a banda de Bollinger começa a se estreitar. E ao rompimento dessa resistência, mais 50% do corpo, ou mais do que 50% do corpo, fica abaixo do rompimento da resistência, como ocorreu aqui, nós temos este padrão de candlestick aqui, que é uma nuvem negra, padrão de candlestick chamado de nuvem negra. O ideal seria que o corpo dessa nuvem negra superior estivesse um pouco mais completado aqui em cima, mas de qualquer maneira caracteriza como uma nuvem negra, padrão nuvem negra de baixa. O que acontece nesse padrão? Esse candle negativo, 50% do corpo dele está abaixo da resistência, e esse candle maruboso positivo, mais do que 50% do corpo se encontra abaixo da resistência. Então, quando você tem o rompimento de uma resistência e 50% do corpo se encontra abaixo da resistência, ou mais do que 50% do corpo se encontra abaixo da resistência, isso não é um rompimento da resistência. Isso é um fortalecimento da resistência. A resistência foi fortalecida estratosfericamente. Então, é uma resistência que fica muito forte. Então, primeiro ponto da nossa técnica de entrada operacional. Bandas de Bollinger 144 tem que ficar estreita. Segundo ponto, o preço tem que tocar na banda de Bollinger, no caso, se for uma operação de reversão de tendência de baixa, de tendência de alta para tendência de baixa, então a gente vai trabalhar
com um padrão de candlestick tocando próximo da banda superior, que já está se estreitando rente ao preço junto com a banda de Bollinger, com a banda inferior das bandas de Bollinger. E tem que ter esse padrão também de quando tocou na banda superior, houve um rompimento de resistência falso, que é exatamente essa característica de ter o corpo dos candlesticks abaixo da resistência. O corpo dos candlesticks estão abaixo, o corpo, mais do que 50% do corpo dos candlesticks se encontra abaixo da resistência, ou 50% do corpo do candlestick se encontra abaixo da resistência. E é um padrão de candlestick forte, uma nuvem negra. Então você pode, quando fez a nuvem negra, você pode estar entrando vendido aqui. Vou colocar de verde a reta, indicando a nossa entrada operacional. Então você entra na nuvem negra quando ela fechou. E o start de compra, que é a limitação de prejuízo, você coloca no topo mais próximo, que no caso é esse aqui. Então a gente teria nosso stop loss da operação vendida, que é o start de compra, em 0.7515 e a entrada 0.7505. Então veja que reverteu a tendência e eu não precisei entrar quando o preço ficou abaixo da média do meio da bandas de Bollinger 144. Eu já entrei aqui no topo. Então o preço vai evoluindo e eu posso sair da operação quando o preço ele denotar enfraquecimento. Um método de saída operacional é quando faz fundos no mesmo nível. Então a gente tem aqui claramente nessa região aqui, ó, que fez fundos no mesmo nível. E além de fazer fundos no mesmo nível, fez fundos no mesmo nível fora das bandas de Bollinger inferior. Fora da banda inferior das bandas de Bollinger. Então, é importante que a saída operacional por este método seja acionada quando o preço demonstra fraqueza fora das bandas de Bollinger inferior. Por quê? Sempre quando o preço se encontra fora das bandas de Bollinger, você pode ver que ficou fora da banda de Bollinger superior, ele tende a cair. Não é somente quando toca na banda de Bollinger superior que ele tende a cair, mas quando ele está fora, a possibilidade de queda é muito maior. Veja que aqui, por exemplo, saiu fora das bandas de Bollinger, houve uma reversão significativa. Aqui saiu fora das bandas de Bollinger, houve a reversão de tendência. Então, sempre a saída operacional tem que ser focada em sair quando as bandas de Bollinger, quando o preço está fora das bandas de Bollinger. Só que você precisa de um padrão de enfraquecimento. Nós temos aqui claramente um padrão de enfraquecimento porque fez fundos no mesmo nível, ou seja, aqui teve falhas de fundo, ou seja, a gente teve esse fundo, um fundo que tocou no suporte e não rompeu, outro fundo que tocou no suporte e não rompeu. Então aqui eu já sairia da operação aqui nessa região mesmo. Quando fez o fundo triplo eu já sairia aqui. Porque já denotou enfraquecimento e esse padrão forte de fundo triplo fora da banda inferior de Bollinger é muito provável que ocorra a reversão. E o preço está tentando reverter, mas agora voltou. Aparentemente a tendência tende a continuar porque já temos um oco aqui que já denota força vendedora restabelecida e pode continuar a tendência de baixa. Mas o nosso setup usando as bandas de Bollinger envolve este padrão aqui de reversão de tendência, principalmente considerando o detalhe do estreitamento das bandas de Bollinger. Bom, pessoal, toda semana eu coloco técnicas inéditas de day trade. Eu tenho milhares de técnicas envolvendo day trade, então toda semana vai ter técnicas novas que eu vou postar aqui. Tudo minucioso para vocês saberem os segredos. Então compartilhe o vídeo, curta o vídeo também para ajudar no crescimento do canal. Critique, dê sugestões nos comentários também para ajudar na melhoria dos vídeos, que é um projeto gratuito e você pode aprender grátis e ter muitos benefícios. Muito obrigado, até mais.